Nietzsche actually, he came up with the most arrogant statement anybody ever made about himself as an author, which is really quite impressive. To come up with the most arrogant statement, that's really something. And he was great at coming up with one-liners, philosophical one-liners. He said, I can write in a sentence what it takes other people a book to write. Nietzsche é considerado um dos maiores e mais audaciosos filósofos de todos os tempos. E com razão. Seu trabalho transformou a filosofia para sempre. Seus questionamentos sobre valores comumente aceitos pela sociedade ajudaram a melhorar a vida de milhões de pessoas ao longo dos anos. Eu arrisco dizer que para uma boa parte dos problemas que você tem na vida, seria possível encontrar respostas assertivas nos ensinamentos de Nietzsche, que veremos adiante. Mas, antes de conhecer suas ideias, é necessário primeiramente conhecermos sua história. Friedrich Nietzsche viveu grande parte da sua vida em solidão e depressão. Nietzsche nasceu em 1844 em uma família devota ao cristianismo, uma fé que ele logo começou a questionar devido a eventos trágicos que ocorreram em sua vida. Seu pai, um homem comprometido com louvar a Deus, foi diagnosticado com uma doença cerebral terminal que o fez sofrer por um ano inteiro antes de morrer aos 35 anos. A morte prematura de seu pai, quando Nietzsche tinha apenas 5 anos de idade, foi um evento traumático que certamente influenciou sua visão sobre a religião e a fragilidade da vida. A relação de Nietzsche com sua irmã Elisabeth foi complexa. Enquanto crianças eram próximos, mas à medida que cresciam, suas diferenças ideológicas e de personalidade tornaram-se mais e mais evidentes. Mais tarde em sua vida, na universidade, Nietzsche dedicou-se aos estudos de teologia e filosofia clássica, onde ficou claro seu notável talento intelectual. E devido a essa distinção acadêmica, com apenas 24 anos foi nomeado professor universitário de filosofia. No entanto, Nietzsche não permaneceu na academia por muito tempo, pois sentia-se limitado pelas restrições impostas pela instituição. Ansiando por liberdade e pela chance de viver segundo seus próprios princípios, ele se mudou para os Alpes suíços. Esta mudança ocorreu em um momento de declínio em sua saúde, que foi marcada por dores de cabeça crônicas, problemas de visão e náuseas durante grande parte de sua vida. Na solidão serena dos Alpes, Nietzsche adotou uma vida reclusa, dedicando grande parte de seu tempo à reflexão, caminhadas ao ar livre e leitura. A imersão na filosofia proporcionou-lhe a liberdade intelectual que tanto ansiava, permitindo-lhe compor várias obras que desafiavam as noções convencionais de sua época. Muitos dos livros escritos neste período de introspecção e análise crítica viriam a ser considerados como alguns dos tratados filosóficos mais profundos e inovadores de todos os tempos, continuando a desafiar e inspirar pensadores até os dias de hoje. Alguns anos mais adiante, a saúde de Nietzsche deteriorou-se ainda mais, culminando em um colapso mental em 1889, em Turim, Itália, após o famoso incidente em que ele testemunhou um cavalo sendo açoitado e tentou protegê-lo. Esse evento marcou o início de 11 anos de reclusão extrema, durante os quais Nietzsche não conseguiu escrever mais nenhuma palavra publicável. Após a morte de Nietzsche, em 1900, sua irmã Elisabeth assumiu o controle de seu legado literário. Elisabeth tinha simpatias nacionalistas e antissemitas e reeditou os escritos de Nietzsche para alinhar com suas visões, levando a interpretações errôneas de seu trabalho. Isso contribuiu para a associação injusta de Nietzsche com o nazismo durante anos. Felizmente, no período pós-Segunda Guerra Mundial, estudiosos como Walter Kaufmann trabalharam arduamente para corrigir essas interpretações e restaurar a autêntica filosofia de Nietzsche. Filosofia essa que iremos explorar agora. Nietzsche afirmou que Deus estava morto e que nós, como sociedade ocidental, éramos os responsáveis por essa morte. Mas ele não afirmava isso de forma literal, mas sim que a cultura ocidental, enraizada em ideias cristãs, havia enfraquecido devido ao abandono de seus valores. Embora ele reconhecesse a importância da religião como guia para viver, ele não gostava de como ela apresentava valores absolutos que deveriam ser seguidos inquestionavelmente.
Ele também tinha o mesmo problema com a sociedade como um todo. Ele detestava a maneira como fomos socializados para seguir uma ideologia específica e ser penalizados por divergir do que é considerado convencional. Por isso ele propôs a ideia do super-homem, um conceito de aprimoramento pessoal até alcançar uma superioridade psicológica quando comparado com aqueles que optam por viver conforme a norma estabelecida. Ele articulou isso como sendo o estado mais elevado que uma pessoa pode atingir, conduzindo a uma vida realizadora e significativa. Isso demandava que, ao invés de seguirmos cegamente os mestres e obedecermos à sua sabedoria, filtrássemos seus ensinamentos por meio de nosso próprio conhecimento e experiência de vida, formando nosso próprio conjunto de valores e crenças. Deveríamos construir sobre as ideias de outros sábios e estudiosos e adaptá-las à nossa própria vida. Assim como um terno feito sob medida para o corpo é superior a um comprado pronto, a sabedoria de outras pessoas deveria ser vista apenas como fonte de inspiração e não como modelo de realidade. Da mesma maneira, desafiar o status quo inevitavelmente leva a conflitos com os outros. Porém, segundo Nietzsche, para viver uma vida autêntica é necessário desviar-se da trilha comum seguida cegamente por muitos. Esta perspectiva ganha ainda mais relevância na sociedade contemporânea, onde muitas pessoas são influenciadas pela mídia a adotar visões mais radicalizadas sem compreenderem plenamente no que acreditam. Friedrich Nietzsche instigava o desenvolvimento de novos valores que se alinhassem melhor com a condição humana contemporânea, ao invés de depender de moralidades antiquadas. Esta ideia ressoa particularmente em um mundo pós-religioso, onde muitos estão em busca de novas formas de encontrar significado e propósito. E o filósofo ainda foi além. Para ser um super-homem, ele sugere que, em vez de estabelecer metas individuais, devemos definir metas coletivas que ajudem a impulsionar a humanidade para frente. Isso pode ser feito de várias formas, como ensinar, ser pai, inovar, tornar-se artista, filósofo e muito mais. Sua contribuição para a espécie humana pode ser enorme se você escolher que seja. Além disso, o domínio de suas emoções, a capacidade de simplesmente desfrutar da existência e resistir aos valores absolutos da sociedade são cruciais. Este processo inclui a luta contínua contra aqueles que tentam nos privar de nossa própria liberdade, incentivando a autoexploração e a transcendência pessoal além das normas convencionais. A busca pela autenticidade, segundo Nietzsche, envolve uma rejeição consciente das expectativas sociais em favor de uma jornada pessoal de autodescobrimento e autossuperação. E diferentemente do que se pensa, o super-homem não é uma meta final, mas um processo contínuo de autodesenvolvimento e reavaliação de valores, permitindo uma evolução constante em resposta às mudanças circunstanciais da vida. E dessa forma você se torna psicologicamente mais forte dia após dia. A maioria dos seres humanos distrai seus pensamentos para deixar de estar consciente da vida. Comece a ser mais honesto consigo mesmo. Quando você está correndo e fica cansado, não se engane dizendo que nem queria correr tanto assim, ou pensando que vai se esforçar mais da próxima vez porque o ambiente não estava perfeito desta vez. Evite mentir a si mesmo com mentiras para se sentir melhor. Pare de ser um espectador passivo de sua própria vida. Nietzsche dizia que a pior coisa que você pode fazer é se distrair com atividades sem sentido que impedem você de perseguir seu verdadeiro propósito. Para nós, no século XXI, essa distração muitas vezes é a tecnologia moderna. Ficar navegando nas redes sociais em vez de dormir, por exemplo, raramente é a melhor escolha, mesmo que você possa dormir até mais tarde no dia seguinte. Ficar rolando o feed do TikTok em vez de enfrentar uma conversa que cause ansiedade dificilmente vai contribuir para uma melhora no relacionamento. A cada vez que escolhemos nos distrair de nossas próprias emoções, seja através da tecnologia, do uso de drogas ou qualquer que seja a fuga, estamos escolhendo não lidar com o que é necessário. A vida é composta por uma série de dias, e esses dias são compostos por decisões. A cada decisão que você toma, avalie se ela o está aproximando de seus objetivos e está alinhada com seu propósito.
Você precisa se orgulhar de si mesmo, não sentir vergonha das decisões que toma e das ações que executa. Somente alguém com coragem para questionar o pré-estabelecido terá capacidade de mergulhar rumo ao desconhecido. Uma das citações mais famosas de Nietzsche é: aquele que tem um porquê pode suportar qualquer como. Se você conhece seus valores, não importa a situação que se apresenta, você será capaz de encontrar uma maneira de enfrentá-la. O que te move? Por que você acorda de manhã? Por que você realmente acorda de manhã? Se você tiver as respostas para essas perguntas, pode usá-las como combustível sempre que situações indesejáveis se apresentem entre você e seu propósito. E se deixarmos que os outros tomem decisões por nós, se nos permitirmos a facilidade da comodidade, podemos acabar em um dos piores estados considerados por Nietzsche: o ressentimento. Nietzsche afirmou que o ressentimento é um veneno, uma marca registrada de uma mentalidade de escravo e um sinal de fraqueza que prejudica mais ao próprio ressentido do que qualquer outra pessoa. Seja forte o suficiente para esquecer e se recuperar sem se apegar à memória por muito tempo. Ignore as pessoas que tentam desviá-lo do seu caminho, lembrando que elas não estariam fazendo isso se tivessem um caminho próprio. Qualquer vingança ou ressentimento só deve ocorrer no momento em que a pessoa está agindo contra você. Depois disso, deve ser esquecido, pois qualquer outra coisa tende a aprisionar sua mente, privando-a da clareza tão necessária. Ao invés de tentar derrubar os outros, construa a si mesmo. Nietzsche defende que a verdadeira essência da vida é encontrada ao se viver audaciosamente. Para ele, a máxima realização e apreciação da existência surgem ao desafiar nossos próprios limites e ao explorar territórios desconhecidos longe das zonas de conforto. Ele acredita que a expressão genuína da individualidade deve ser feita sem restrições, sem o medo do julgamento daqueles que optam por uma vida de conformidade e segurança. Em vez de seguir cegamente o rebanho, Nietzsche encoraja a coragem de se destacar e ser autêntico, abraçando a singularidade inerente a cada um de nós. Ninguém muda o mundo fingindo ser outra pessoa. Elon Musk, por exemplo, independentemente do que você pensa dele, revolucionou as viagens espaciais, o que ele não teria sido capaz de fazer se não tivesse interesse real no espaço e se não fosse verdadeiro consigo mesmo, pois ele não seria capaz de se dedicar completamente a isso. Nietzsche também é conhecido por sua frase: aquilo que não nos mata nos torna mais fortes. Ele diz para sermos como uma fênix, sempre prontos para ressurgir de nossas cinzas. Não há situação tão ruim que não possa ser vista sob uma luz positiva e da qual não se possa aprender uma lição. Pense na pior coisa que já lhe aconteceu. Observe-se então como um observador, separando suas emoções da experiência. Isso permitirá que você veja claramente e, então, você será capaz de extrair algo bom disso e aprender com a lição que ela oferece. O sofrimento te torna mais forte. Da mesma maneira que as fibras musculares precisam se quebrar para que os músculos cresçam, precisamos sofrer para encontrar nossos limites. E muitas vezes, o nosso maior sofrimento é a nossa resistência em aceitar nossas características que foram marginalizadas, mal compreendidas ou rejeitadas pela sociedade. Nietzsche era contra sistemas que focam no bem e no mal, no que é um comportamento adequado e no que não é, e diz que não devemos seguir nenhum sistema que nos diga para sermos iguais. Seguindo o tema de sermos nós mesmos, Nietzsche acreditava que isso inclui as partes mais sombrias de nossa personalidade. Emoções como inveja e raiva são suprimidas pela sociedade. No entanto, a repressão dessas emoções leva apenas à desintegração de sua psique. Em vez de reprimi-las, você deve gerenciar essas emoções, canalizando-as de maneira benéfica. Por exemplo, a inveja pode ser transformada em motivação para melhorar a si mesmo e a raiva pode ser canalizada para a paixão e a determinação em perseguir seus objetivos. E como todas as coisas que vão contra a doutrina usual, você terá que enfrentar a resistência de outras pessoas. A única coisa que você deve temer é não ser você mesmo verdadeiramente. Você não deve temer ser seu verdadeiro eu,
mesmo que isso signifique ir contra a norma estabelecida. E você lembra que eu comentei anteriormente que o super-homem não é uma meta final, mas um processo contínuo de autodesenvolvimento? Em nossa sociedade, muitas vezes somos incentivados a buscar a felicidade a todo custo. Mas Nietzsche contrariou toda a convenção ao assumir que a busca constante pelo poder deveria ser o objetivo de nossas vidas. Se você quer se aprofundar mais nas ideias de Nietzsche e entender o que ele quer dizer com a busca pelo poder e como fazemos para alcançá-lo, continue sua jornada clicando no vídeo que está na tela.